Olá, minha gente, bom dia! Sejam bem-vindos a essa live de oração nessa segunda-feira pela manhã, às 7h17 da manhã. Muito bom dia para você. Bom dia, Klebe, que tá chegando aí. Bom dia a Daniele. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Tiago Pimentel Moraes. Bom dia, Wallace. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Cacá. Isso aí, gente. Vamos chegando aí. Bom dia. Eu tenho uma palavra. Bom dia, Edson Bittar, meu amigo. Bom dia, Felipe. Tenho uma palavra de oração hoje. Quero poder compartilhar com você uma pérola. Hoje nós vamos compartilhar aqui juntos uma pérola. Bom dia, Ralph. Bom dia, Vilma. Eu tenho um comentário aqui de Salmos. Não quero nem fazer propaganda, não. Não se trata disso. Mas esse comentário aqui é do Charles Spurgeon. E ele comenta, versículo a versículo, todos os salmos da Bíblia. Ele foi uma das obras extraordinárias do Spurgeon. E a esposa dele disse que se ele só tivesse escrito essa obra, já seria magnífica a sua contribuição em favor do reino de Deus. Realmente é uma obra extraordinária. E eu tive ela como consulta hoje, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse salmo. Alguém se arrisca a dizer qual é a pérola dos salmos aí? Bom dia. Bom dia, Denise. Solange Cansado, Cláudia. Bom dia, Tati. Bom dia para todo mundo. De Tati aqui, lembrei do Expresso. Deu vontade de tomar um Expresso agora aqui, gente. Ainda não deu tempo de fazer, tava no momento devocional aqui. Daqui a pouco eu vou descer e vou fazer. Deixa o pessoal entrar aí, 7h20 eu começo falando. Bom dia, meu amigo Calê, bom dia. Um autêntico discípulo de Jesus que eu amo muito. Queridos, a pérola dos salmos, sem sombra de dúvida, é o Salmo 23. É um salmo pequenininho, que muita gente sabe ele de cor, que muita gente já decorou, que muita gente tem ele aberto na sala da sua casa, no seu escritório, que muita gente conhece ele, mas que às vezes a gente não se dá conta das riquezas e das particularidades que contém esse salmo. Dentro do contexto de que ele foi escrito, é um salmo davídico, foi Davi que escreveu o Salmo 23, e a condição que Davi escreveu esse salmo revela também o que fez Davi pensar como ele pensou sobre a ótica e também sobre a visão desse Deus, né? E essa é a palavra de oração de hoje, o Salmo 23, a pérola dos Salmos. Bom dia, meu amigo Alexandre. E eu queria começar dizendo então para você aquilo que você já ouviu e tentando, dentro daquilo que não é novo, trazer para nós como alimento segundo a palavra de Deus, que é poderosa e que tanto edifica as nossas vidas. Davi, ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse é o versículo 1. Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou em algumas traduções, de nada terei falta. E é curioso porque às vezes a gente lê de uma forma tão dinâmica, de uma forma tão rápida, que a gente não para, que a gente não pausa. Não é criar daquilo que não existe, é analisar exatamente aquilo que está aqui. E as duas primeiras palavras, as três, está escrito assim: o Senhor é. Isso quer dizer que Davi especifica que o Senhor não foi, não será, não seria, não deveria. Ele especifica que o Senhor é. E o Senhor é o quê? O Senhor é o meu pastor.
Davi afirma isso com todas as palavras, porque ele poderia dizer, ele seria mais, ou ele poderia dizer, eu de alguma forma eu acredito. Não, mas Davi, ele diz, o Senhor é. E Davi, ele diz que o Senhor é o seu pastor, porque Davi foi um pastor. E Davi foi um pastor em excelência. E um pastor em excelência, ele cuida, ele protege, ele alimenta, ele se preocupa, ele guarda, ele dá a vida, porque Davi fez isso pelas ovelhas do seu pai. Davi, quando um leão tentou levar uma ovelha do seu pai, ele colocou a sua vida em risco para trazer de volta essa ovelha. Quando uma ursa feroz tentou de alguma forma devorar uma das poucas ovelhas do seu pai, Davi se colocou entre o predador e a presa, entre a ovelha e a ursa. E Davi disse, você pode até continuar avançando em direção a ela, mas não sem antes ter que me enfrentar. Davi se colocou exatamente à frente. E é assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor faz na minha vida e na sua vida, nos colocando em primeiro lugar. E Davi diz, o Senhor é o meu pastor. Por que Davi disse que o Senhor é o pastor? Porque na visão de Davi, a maior figura de cuidado não era o pai dele, porque o pai de Davi havia abandonado Davi. Na visão de Davi, a maior figura de amor não era a mãe dele, porque nós conhecemos aquilo que mais se aproxima de um amor de Deus para conosco, que é o amor de um filho por uma mãe. Tanto é que a Bíblia fala, porventura ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que amamenta, todavia eu jamais me esquecerei de ti. Deus usa a figura do amor de uma mãe por um filho para ilustrar, para elucidar o seu amor por nós. E Davi aqui não colocou a figura de uma mãe para exemplificar o amor de Deus. Davi usa a figura de um pastor. E por quê? Porque ele era um bom pastor. Porque ele havia cuidado e sido responsável por poucas ovelhas, mas ele deu a vida por essas ovelhas. E por isso Davi diz, o Senhor é. Não será, não seria, não poderia. O Senhor, ele é o meu pastor. E nada, absolutamente nada me faltará. E eu já começo aqui nesse salmo, nessa pérola, fazendo uma pergunta para você que está me vendo e ouvindo agora. O Senhor é o que para você? Se você pudesse adjetivar o Senhor, depois dessa colocação, o Senhor é, o que você colocaria para você? O Senhor, talvez você diria, o Senhor em alguns momentos é bom, ou quem sabe você diria, o Senhor é bom, ou quem sabe você até colocaria, o Senhor é tudo para mim. Davi, ele não quis resumir o que Deus seria simplesmente com uma palavra dizendo, o Senhor é tudo. Não, não. Ele colocou a figura de um pastor, porque através dessa figura ele poderia exemplificar quem realmente Deus era e o porquê que ele era, quem ele era. Quem é o Senhor para você, querido? Quem é o eterno para você, querida? Se você pudesse nominar agora, diga uma palavra para ele. Escreva aqui nos comentários. Escreva aqui com sinceridade no seu coração, porque Deus não se preocupa com absolutamente nada além da verdade, da sinceridade, da nossa humanidade. E Davi diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A convicção de Davi de saber que ele é o pastor, de que mesmo não conhecendo o futuro, mas conhecendo o bom pastor, ele afirma, nada, absolutamente nada me faltará. Ou em algumas traduções, de nada eu terei falta. Porque
Na presença do bom pastor, há ausência de necessidade. Na presença do bom pastor, há prosperidade. E muita gente deturpa essa palavra prosperidade, queridos, achando que a prosperidade é ter coisas. A prosperidade é o acúmulo de coisas, mas na verdade o que Davi quis dizer para nós é que sobre os cuidados do bom pastor nós seremos prósperos. E prosperidade não é ter muito. Prosperidade é ausência de necessidade. É não ter falta de absolutamente nada, queridos. É não ter falta do pão de cada dia. Mas é não também ter falta da confiança de que amanhã não vai faltar. É não ter falta de paz. É não ter falta daquilo que o dinheiro pode comprar. Mas é também não ter falta daquilo que o dinheiro não compra. Porque nem tudo na vida o dinheiro pode comprar. E a Elaine colocou aqui, o Senhor é tudo o que eu necessito. E é exatamente isso, Elaine. Ele é o que você precisa. Porque quando Moisés resolveu aceitar o desafio e fez uma pergunta simples para Deus, dizendo, Senhor, e se porventura eles não acreditarem em mim? E se porventura eles perguntarem quem me enviou? Deus disse para Moisés, diga que o eu sou. E talvez Moisés poderia perguntar para Deus, Altíssimo, o Senhor é o quê? E quem sabe nesse momento ele diria para o Senhor, ou melhor, o Senhor diria para Moisés, Moisés, diga para Faraó e para todos que eu sou. Eu sou o que você precisa. E se você que está nessa live comigo aqui de oração, precisa de paz, Ele é paz. Se você precisa de alegria, Ele é alegria. Se você precisa de um pastor, de um bom pastor, Ele é o bom pastor. Se você precisa de esperança, Ele é esperança. Se você precisa de renovo, Ele é renovo. Se você precisa de cura, Ele é cura. O bom pastor é o que você precisa. O Senhor é o meu pastor. E de nada terei falta. Porque na presença dele há ausência de necessidade. Ele é paz. Ele é abrigo. Ele é conforto. Ele é esperança. Ele é a certeza, mesmo diante de um amanhã incerto. Ele é a certeza de que irá conduzir você, talvez por lugares que você não conheça, mas sobre o controle de absolutamente tudo. Irmãos, esse salmo é muito rico e eu usaria apenas o versículo 1 na nossa oração de hoje, nesse tempo de oração de hoje, mas ele não para por aí, ele diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes, lava-me, leva-me para junto das águas de descanso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Não se trata somente de oferecer provisão. Não se trata somente de dar alimento ao meu corpo. Davi aqui está dizendo que o pastor, ele faz Davi repousar em pastos verdejantes. Ele faz Davi, ele faz a mim e a você descansar. E descansar onde? Descansar diante de lugares onde há provisão, onde há alimento para nossa alma e também para o nosso corpo. Ele diz, ele me faz descansar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. E eu tenho uma Bíblia aqui do Matthew Henry, que nas explicações dele sobre o Salmo 23, sobre o versículo 3, quando Davi diz que ele refrigera a minha alma, o Matthew Henry, ele diz que é como um aparelho como esse que está aqui em cima, aqui, vocês estão vendo aqui? Chamado de ar-condicionado. Do lado de fora desse ambiente aqui, está um clima
muito mais elevado, uma temperatura muito mais elevada a essa aqui. E quando Davi diz que o Senhor refrigera a minha alma, segundo o Matthew Henry, nos seus comentários, ele diz que é exatamente ser refrigerado do lado de dentro. É você estar num lugar onde a temperatura do lado de fora ela é altíssima, ela é elevada. O clima é quente, existem pressões, existem tensões, existem temores, existem preocupações, mas do lado de dentro, na nossa alma, existe um mecanismo capaz de refrigerar a nossa alma. E esse mecanismo ele vem do bom pastor, porque ele refrigera a minha alma. Do lado de fora guerras e rumores de guerras, mas do lado de dentro uma paz que excede todo e qualquer entendimento humano. E por quê? Porque ele está comigo. Porque o meu pastor, ele refrigera a minha alma. É como se, mesmo que diante de situações que eu não esperava, de uma forma inconsciente, uma paz que vai além da minha compreensão e da compreensão das pessoas que estão na minha volta, ao ponto das pessoas dizerem: peraí, você já se deu conta do que você está vivendo, da situação que você se encontra? E inexplicavelmente você continua firme e inabalável, entendendo, mas não sabendo explicar, que dentro de você existe uma paz, existe um sossego de alma, existe um refrigério. Assim como aqui nesse ambiente eu me sinto confortável, porque sem ele estaria transpirando, estaria incomodado, estaria talvez me coçando, como do lado de fora, mas aqui não. Aqui existe uma temperatura certa, que produz conforto, que produz descanso. E ele continua dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi, ele aqui especifica dizendo que ainda se porventura eu andar. E Davi, como bom pastor que foi, levou as ovelhas do seu pai para lugares desconfortáveis, porque os pastores eles têm por característica, queridos, remanejar o rebanho de um lugar para o outro, uma vez que, ao estar em um determinado lugar, ali, por um determinado tempo, todo o pasto ele acaba. Todo o pasto ele é consumido pelas ovelhas. E ao ser consumido, necessariamente as ovelhas elas precisam frequentemente estarem em movimento para novos lugares, para pastos novos, verdejantes. E às vezes, para chegar a um pasto novo, verdejante, você precisa passar por lugares difíceis, por penhascos, por situações adversas. E é exatamente nesse momento, seguindo em direção a um novo lugar, a um novo abrigo, a um novo pasto verdejante, que nós precisamos passar por lugares que, como o texto diz, chamados Vale da Sombra da Morte. É como quando nós estamos diante de um vale e nós queremos ir para um monte. A figura de vale na Bíblia, ela representa deserto, ela representa adversidade, ela representa sofrimento, ela representa desconforto. E quem está num vale que fica na parte de baixo de um monte, inevitavelmente precisa fazer um movimento de subida. Quem sabe você está até num monte menor. Quem sabe esse lugar que você está seja um lugar que te deu abrigo, conforto, consolo, segurança e esperança, mas hoje não mais. E você precisa ir para um outro monte. E às vezes a gente não se dá conta que para a gente se dirigir a esse outro monte, estando no monte menor, nós precisamos descer por um vale e depois convergir em subida em direção a esse outro monte. E é exatamente nesse momento que vamos passar por vales
da sombra da morte. E ainda que isso aconteça, eu não temerei. Davi, ele resolve colocar a palavra medo, mas não de uma forma dizendo que o medo o paralisou. Pelo contrário, Davi resolve colocar essa palavra dizendo: eu, ainda que eu passe, não temerei. E por que Davi diz e declara que não temerá? Porque tu estás comigo. Porque o bom pastor está comigo. Ainda que um animal maior do que eu, cuja cadeia alimentar eu seja presa dele, eu não temerei. E eu não temerei porque eu confio em alguém que é maior do que eu, e que cuida de mim, e que me ama, e que vela por mim, e que não dorme quando eu durmo, não cochila quando eu cochilo, não descansa quando eu descanso. Ei, queridos, Deus não descansa. Deus, ele não dorme. Deus, ele não tosqueneja. Ele não pisca. Ele não falha. Deus, ele não muda. Deus, ele não é pego de surpresa pelo leão e pela ursa. Deus é o bom pastor. E ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você tem essa certeza? Você tem essa absoluta certeza de que o Senhor está contigo? Provérbios diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Queridos, é fácil reconhecer o Senhor nos momentos bons. É fácil reconhecer o Senhor quando tudo vai bem, quando tem dinheiro na conta para a gente pagar as nossas necessidades. É fácil reconhecer o Senhor quando os filhos estão com saúde, quando o casamento não está passando por um problema. Difícil é reconhecer o Senhor quando tudo diz que não. E Davi, ele diz que a sua capacidade de reconhecer o Senhor vai além daquilo que ele está vivendo. Reconheça o Senhor somente no dia bom, e no dia mau você inevitavelmente vai chegar à conclusão, talvez, de que ele não esteja com você. Mas quando temos a capacidade de reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, compreendemos que ele sempre está conosco, e a tua vara e o seu cajado nos consolam. A vara tem uma finalidade e o cajado tem outra. Observe que o cajado, ele é uma haste de madeira que na sua parte de baixo é exatamente como essa esferográfica, pontuda. Na parte de baixo do cajado é exatamente em formato de vara. E na parte de cima ela tem uma curvatura, ela tem uma espécie de meia circunferência, porque a vara, ela serve para corrigir a ovelha. O cajado, na parte de vara, o pastor, ele usa ela para dar a direção. Não é para matar a ovelha. Não é para desferir golpes com raiva, com ira, com ódio. Não, pelo contrário. É apenas para corrigir o passo da ovelha. É apenas para chamar a atenção da ovelha quando talvez ela esteja distraída com coisas que não podem fazer com que ela se distraia. E o pastor, ele sinaliza com a vara, apenas com um toque, apenas com um simples toque no quadril da ovelha, para que ela entenda que ela precisa continuar andando, que ela entenda que ela precisa voltar para o caminho. E a sua vara e o seu cajado, exatamente esse cajado é a meia circunferência que o pastor utiliza para puxar a ovelha de volta para si, para trazer a ovelha para os seus braços, para o seu colo, para fazer nela uma avaliação mais de perto e verificar o que está acontecendo com ela, talvez quando ela manca, quando ela muito se coça, para trazer a ovelha de volta e exercer aquilo que o pastor sabe exercer como ninguém: cuidado. Eu vou continuar com esse salmo amanhã, porque ele é muito rico, e seria, seria muito ruim se eu me apressasse aqui em me deleitar dele com você. Mas eu quero orar com você,
Você que está nessa live comigo e se deleitou e está se deleitando comigo sobre a pérola dos Salmos, o Salmo 23, quando Davi decide dizer que o Senhor é. Mas eu quero orar especificamente sobre o bom pastor na ótica sua. E eu queria que você escrevesse aqui nos comentários o que o Senhor é para você. Porque eu vou fazer essa oração hoje diferente, lendo aquilo que você escreveu, aquilo que Ele é na sua vida. Ele é paz para quem precisa de paz. Ele é esperança para quem não tem mais esperança. Ele é abrigo para quem não tem abrigo. Ele é segurança para quem está com medo. Ele é provisão para quem não tem mais provisão. Ele é exatamente aquilo que você precisa. Pai, é no nome de Jesus, que a luz da pérola dos Salmos, o Salmo 23, eu coloco a minha vida, a vida desse irmão e dessa irmã diante do Senhor, como ovelhas que somos, do bom e poderoso pastor, do pastor que é e não era, do pastor que é e não seria, e muito mais do que o pastor, o bom pastor, porque Davi poderia dizer, ô pastor, mas nós sabemos que existem pastores que não são bons, que ao invés de cuidar, fere, que ao invés de alimentar, permite que passe por dificuldade, que ao invés de encorajar, desestimula. Mas o Senhor é o bom pastor e sabe amar como ninguém, aleluia. E o Senhor é esperança para quem não tem esperança, como Rômulo disse. O Senhor é força. O Senhor é fôlego, como a Solange cansado disse. O Senhor é quem sustenta, como o Alexandre disse. O Senhor é tudo, como a Cláudia disse. O Senhor é o ar que respiramos, como a Daniele disse. O Senhor é o dono da nossa vida, o nosso dono, como o Cacá disse. O Senhor é. O Senhor é a fonte de vida, como o Calê disse. O Senhor é a nossa fonte de vida. O Senhor é tudo que nós precisamos, assim como o Laerte disse. O Senhor é o nosso paizinho, assim como a Mary disse. O Senhor é isso. O Senhor é o meu pai, como a Sara disse. O Senhor é o meu paizinho amado, como a Elaine disse. O Senhor é verdade. É a nossa verdade. O Senhor é o nosso combustível, como o Cristiano disse. O Senhor é o nosso sustento. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é aquele que peleja as nossas batalhas. O Senhor é a nossa cura. O Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor é o nosso Abba. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado porque o Senhor refrigera a nossa alma. E eu quero pedir que no nome de Jesus, toda alma cansada, toda alma com a temperatura do lado de dentro das emoções elevadas, que o Senhor refrigere a alma. Que uma paz de espírito invada. Que uma paz que excede todo entendimento, capaz de fazer com que as pessoas à sua volta durante algum momento da semana digam: o que aconteceu com você? Você está diferente. E você nesse exato momento ter a certeza de que é o pastor refrigerando a sua alma, te dando escape, te colocando em lugares seguros, te colocando e te dando descanso e provisão. Pai, obrigado por esse tempo aqui precioso. Que essa semana que começa hoje, ou que começou ontem, seja uma semana guiada, norteada pelo bom pastor, que é o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos, que alegria, como foi bom hoje compartilhar da pérola dos Salmos e ter a certeza desse cuidado, desse maravilhoso Deus. Se fez sentido para você tudo que fizemos aqui, e se de alguma forma essa palavra de oração abençoa a sua vida, eu gostaria que você encaminhasse para alguém. É simples. Nesse aviãozinho aqui, se você enviar para uma pessoa,
eu vou ter absoluta certeza de que mais uma pessoa foi abençoada. Não se trata de querer ser conhecido, se trata de querer lançar pães sobre águas. Se trata de querer não reter aquilo que recebemos. Se trata de não ser o fim da bênção. Se trata de ser um multiplicador. Eu tenho recebido testemunhos no meu direct de pessoas que têm recebido essas lives. Eu recebi uma mensagem essa semana de uma mãe desesperada, de uma família com uma grande crise na casa, onde os filhos não, diante de um problema, decidiram não mais falar com os pais. E naquela live de oração seguinte, eu orei por essa causa. E durante aquela semana, uma das pessoas, uma das filhas, resolveram fazer o caminho de volta, assim como o filho pródigo. E isso não tem preço, queridos. Mesmo não conhecendo, não sabendo de onde é, sabendo que de alguma forma a gente pôde ser bênção na vida de alguém. Isso é poderoso demais. Então, a minha palavra para você é: não seja o fim da bênção. Sinalize apenas para alguém que muito precisa. Apenas sinalize e o Espírito Santo vai nortear para você quem precisa. E talvez, às vezes, é quem menos você acredita que possa estar precisando que precisa. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Amanhã estaremos aqui às 7h15 da manhã, ainda com a pérola dos Salmos, o Salmo 23, finalizando ele. Que Deus nos abençoe. Excelente segunda-feira. Valeu!